As funções de cruciferário, serferário, turiferário e naveteiro são parte do rico significado da missa. A cruz processional serve para indicar a todos que Cristo é quem conduz o caminho, e os castiçais acompanham a cruz para mostrar que Nosso Senhor é a luz do mundo. Já o turíbulo e a naveta servem para elevar as orações do povo a Deus por meio do incenso. Estes 5 cerimoniários lideram a procissão de entrada. O turíbulo e a naveta ficam na ponta, a cruz no meio e os 2 castiçais atrás. Vale ressaltar que, durante a missa, por estarem segurando objetos litúrgicos, esses cerimoniários nunca fazem genuflexão, apenas vênia. Esses são a cruz e os castiçais, e esse é o modo como se segura cada um deles, com as 2 mãos e os braços esticados na horizontal. É importante notar que a ordem das mãos com as quais o cerimoniário segura o castiçal muda conforme seu local na procissão. Na missa, os serferários aparecem em 4 momentos, o cruciferário em 2 apenas. Explicaremos aqui apenas os 3 primeiros. O primeiro desses momentos é a procissão de entrada, onde entram juntos os castiçais e a cruz. Ao entrar na igreja durante a procissão de entrada, o cruciferário deve levantar a cruz para deixá-la bastante visível ao povo. Os serferários apenas seguem. Como visto, as velas ficam um pouco atrás da cruz na procissão de entrada. Isso porque não há espaço para os 3 andarem lado a lado. No entanto, logo antes de reverenciar o altar, os 2 serferários devem ladear o cruciferário. Assim, os 3 juntos realizam vênia e então seguem para a credência. O segundo momento é durante o evangelho, onde aparecem apenas os castiçais. Aqui, entre eles estarão o turiferário e o naveteiro. Juntos, os 4 seguem até o centro do presbitério, logo antes do primeiro andar. Os 2 seroferários devem posicionar-se em frente às 2 extremidades do altar. Os seroferários esperam o turiferário e o naveteiro subirem 2 degraus, para eles próprios subirem ao presbitério, permanecendo nas extremidades do altar. O turíbulo será apresentado ao padre, e junto ao navetário, o turiferário voltará para entre os 2 castiçais. Feito isso, todos realizam vênia, e os 2 seroferários seguirão para o ambão, que eles vão ladear. Findado o evangelho, os serferários voltam aos pés do presbitério, aguardam chegar o turiferário e naveteiro, realizam vênia e voltam aos seus lugares. O terceiro momento é o da consagração. Os movimentos da consagração são os mesmos que os do evangelho. No lugar de subir ao presbitério, no entanto, os serferários se ajoelham quando o padre põe as mãos sobre o cálice e levantam quando ele diz eis o mistério da fé. O turíbulo em si é composto de 2 partes, o vaso, onde põe-se o carvão e o incenso, e o opérculo, por onde escoa a fumaça do incenso. O corpo do objeto é sustentado por 4 cordas presas à cápsula, por onde manuseia-se o incensário. Para segurar o turíbulo, põe-se ou o dedo polegar ou o dedo mindinho da mão direita na argola diretamente na cápsula e o outro na argola da ponta da corrente. Qual dedo vai em qual argola exatamente não é importante. Ao caminhar com o turíbulo, o cerimoniário deve movimentar o objeto para frente e para trás, como um pêndulo, tal como nas imagens. Para incensar o povo, deve-se puxar a argola nas correntes do turíbulo até próximo do opérculo, segurando-as como uma pinça, e puxá-la à altura do peito, enquanto repousa-se a cápsula no próprio peito. Também é dessa forma que se apresenta o turíbulo ao padre. Os ductos são feitos usando o pulso para lançar a mão à frente, de modo que, ao voltar, o opérculo acerte as correntes e realize o som característico do objeto. Lembrando que sempre deve-se reverenciar o sacerdote ou o que mais será incensado antes de incensá-lo. E, estando simplesmente parado, o cerimoniário balança o objeto à direita e à esquerda, ajustando as correntes do turíbulo da mesma forma e usando-as para mover o objeto. O naveteiro simplesmente acompanha o turiferário, abrindo seu objeto litúrgico quando o padre precisar de incenso. Os turiferário e naveteiro aparecem em 5 momentos da missa, dos quais explicaremos os 4 primeiros. Logo antes da missa começar, o turíbulo é apresentado ao sacerdote, que usará a naveta para incensá-lo. Então, soado o sino da igreja, começa a procissão de entrada. Depois de reverenciar o altar, o turíbulo e a naveta sobem para o presbitério e aguardam o padre para entregá-lo ao turíbulo. O padre incensará o altar, devolverá o turíbulo ao turiferário e, junto ao naveteiro, os 2 voltam aos seus lugares. Durante o evangelho, reaparecem o turíbulo e a naveta, que seguem para o centro do presbitério, antes do primeiro degrau, ficando entre os 2 serferários. Todos realizam vênia, os 2 sobem e apresentam seus objetos ao padre na sédia. Tendo o sacerdote posto incenso no turíbulo, os 2 voltam para entre os 2 castiçais, realizam vênia e então se dirigem ao ambão que o padre irá incensar. Eles permanecem lá até o fim do evangelho, momento no qual eles voltam para entre os seroferários, realizam vênia e voltam aos seus lugares.
Os tuliferário e naveteiro voltam durante a apresentação das ofertas. Após serem entregues as galhetas, o padre sinalizará para que o turíbulo seja a ele entregue. Ele incensará o altar e devolverá o turíbulo ao tuliferário, que junto ao naveteiro incensarão o padre com 3 ductos. Seguirão para o centro do presbitério para incensar o povo. São realizados 3 ductos, um à frente, um à esquerda e outro à direita. Então os cerimoniários reverenciam um altar e voltam aos seus lugares. Finalmente, temos a consagração. Aqui, os cerimoniários, que devem estar com o turíbulo já fumegando, estarão novamente entre os serferários. Ao invés de subirem no altar, no entanto, eles se ajoelham quando o padre impõe as mãos sobre o cálice. Note que o tuliferário tem de ter o cuidado de segurar as correntes do turíbulo antes de ajoelhar, para evitar que o turíbulo bata no chão. Quando o padre levanta a hóstia ou cálice, o cerimoniário realiza 3 ductos, entre os quais estarão os toques da sineta.